Senhor presidente, meu companheiro de bancada, de partido, senador Paulo Paim, eu quero aqui, não com intenção de rebater, enfim, mas dizer ao meu amigo Aloysio Nunes que há uma diferença vital numa situação conjuntural, em um item ou outro em separado de um conjunto de outros. Eu tive aqui a oportunidade, em determinado momento, debatendo com o senador Aécio Neves, ele levantando nos vários pontos. E eu achei importante sobre o crescimento econômico, sobre o endividamento, sobre a dívida, em relação à inflação, em relação ao câmbio, em relação à indústria, em relação à agricultura, enfim, em relação a vários itens. E é espantoso assim a forma pessimista como muitas vezes é colocado a situação da economia brasileira. Eu creio que há um dado que por si só ele mostra o momento em que estamos vivendo. Se a gente deixa de ser ilha, se a gente coloca o Brasil inserido dentro do mundo, vendo a realidade do que acontece nos Estados Unidos da América, em cada país da Europa, ali, talvez a exceção seja 2 ou 3, a Alemanha mais uns 2 ou 3. Se a gente examina, nós vamos verificar, senador Aloysio, um momento ou de crescimento, onde toda a luta é para evitar crescimento de desemprego, perda de postos de trabalho, com medidas duríssimas, com medidas que reduz a renda, que tira direitos, que mexe com a aposentadoria, enfim, em todos esses países. Nessa mesma conjuntura, nesse mesmo instante, nós vamos esse ano ultrapassar 1.200.000 empregos novos. Nós vamos fechar este ano, e Vossa Excelência tem razão, é um ano duríssimo. Nós vamos fechar com um crescimento da renda salarial e com o crescimento do capital. Cresce o capital e cresce a renda. Cresce o número de empresas, o número de empreendedores, de empregadores. Então, eu cito isso para que a gente compreenda. Confesso aqui, é bom falar depois que passou, vivenciamos, até como líder do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de Apoio ao Governo, tenho o privilégio de participar dos momentos de debate sobre essa realidade do Brasil e da própria conjuntura do ponto de vista do governo. Há poucos dias, nós tínhamos uma situação perigosa para o Brasil dentro da crise. Era quando o Congresso americano ali relutava em aprovar uma proposta do presidente Obama, e digo aqui, não sou um profundo conhecedor da política econômica americana, e nem sou economista, mas do pouco que eu estudo e vejo, acho que em algum momento eles vão ter que tomar medidas, tá certo? A sua dívida, na forma como é alimentada, retroalimentada, sustentada, ela em algum momento vai ter que ter uma hora do acerto. Mas o fato é que, nessa conjuntura em que nós estamos vivendo, o Congresso americano tivesse sacramentado, negando ao presidente Obama o direito de pagar todo mês, 80 bilhões de dólares, reduzindo para 50 bilhões de dólares, isso causaria um impacto gigantesco, inclusive no Brasil. Qual era o problema, qual era a preocupação que nós tínhamos? É que, se a gente pega a situação econômica do Brasil esse ano, a gente vinha numa situação de queda da economia. Ou seja, se a gente olha o que aconteceu de 2005 para cá, para pegar, mas pode ser mais para trás, nós tínhamos uma situação em que vinha crescendo. 2008 entra a crise mundial, 2009 a gente mergulha menos 0,3%,
2010 foram tomadas um conjunto de medidas, aprovadas inclusive aqui no Congresso Nacional, e ressalto a importância, inclusive aqui, do papel da oposição, que naquele momento vários projetos que foram trabalhados aqui tiveram a aprovação aqui no Congresso Nacional. Passamos a ter crescimento em 2010, aí vem novamente 2011, nova força aguda, é quando não é só a Grécia, não é só a Itália, é quando a Europa entra também de modo forte na crise, é quando volta o pico nos Estados Unidos e a gente mergulha de novo, chegando em 2012 a 0,9%, ou seja, algo em torno desce de 8% para 0,9%. Bom, esse é o quadro até o ano passado. Por que eu digo que era um momento perigoso? Porque o conjunto de novas medidas que foram tomadas, e as receitas não dá para você ficar repetindo as mesmas medidas, ali começa a ter a retomada, se a gente acompanha, esse ano, eu acho que o mais pessimista dos economistas, tá certo, vai perceber. E aí eu quero fazer aqui uma outra confissão, vai perceber que nós vamos crescer entre 2,5% e 3% este ano. Qual é a confissão que eu quero fazer? Eu tenho, já desde a época do ministro Palocci, agora com o ministro Guido, os ministros brasileiros, também não é só desse governo, já de muito tempo, tem uma tese de que quem é governo tem que ser mais otimista do que o mercado. Isso é de longas datas, tá certo? E eu sempre acho que nós hoje temos uma importância tão vital no mundo, ou seja, o Brasil não é um país, nós somos a 7ª maior economia, que também aquilo que nós admiramos no mundo, que é olhar a palavra do ministro da Fazenda e poder segui-la. Então, no Brasil, a gente, quer dizer, qualquer leigo, eu sou leigo em economia, tá certo? Sou um estudioso, um apaixonado pela política econômica, pela economia, mas não sou um conhecedor profundo sobre economia. Mas percebíamos que esse ano, com todas as medidas, todo o esforço, a gente sairia mesmo para ir para 2,5%, 3%. Aliás, eu fiz pronunciamento aqui, quando o governo dizia que era 4,5%, eu dizia aqui, olha, 2,5%, 3%, a gente crescer 100%, 150% em relação ao ano passado, no ambiente que nós estamos no mundo, é algo já extraordinário, é apontar a seta do crescimento econômico, não mais no rumo de baixo, no rumo de cima. Isso já é de bom tamanho. Então, o que eu quero aqui chamar a atenção de Vossa Excelência é isso. Eu acho que aquela aprovação ali no Congresso americano nos tirou um grande pesadelo. Repito, vamos analisar de volta no próximo ano, vai ser daqui a 3, 4, 5 anos. Eu, também, de novo, do pouco que eu leio da realidade americana, pelo peso, pela importância que os Estados Unidos da América têm no mundo, com o tamanho da dívida, com o que eles pagam, com a sustentabilidade, com a disputa nos mercados, com outros atores pesando no mercado mundial, como a China, o próprio Brasil e tantos outros. Infelizmente, eu digo isso porque eu acreditava que era possível, o risco que a gente vê hoje na própria União Europeia, não é? A insegurança que criou toda esse ambiente no mundo, isso tudo coloca para os Estados Unidos da América, não é? Em algum momento vão ter que tomar alguma decisão sobre essa situação. Mas eu quero aqui, não é ufanismo, eu acho que esse ano a gente cresce 2,5%, a indústria viveu momentos dramáticos mesmo. Por quê? Vou usar uma linguagem de povo. No momento em que um país começa a ter dificuldade na sua economia, a primeira coisa que faz é tocar na política de importação. Então, reduz importação, procura proteger seu mercado interno. Foi isso que aconteceu. Resultado, reduz compra de países como o Brasil. Ou seja, isso termina gerando uma instabilidade
no mundo inteiro. Então, a gente superar essa fase, ela foi fundamental. Eu acredito que a gente feche esse ano entre 2,5% e 3%. Acredito que a gente, no próximo ano, e aí vou lhe dizer por quê também, de novo, com uma forte participação do Congresso Nacional, inclusive da oposição. Nós aprovamos 2011, 2012, marcos regulatórios, inclusive esse ano de 2013, da maior importância para o Brasil. E lhe digo mais, não era fácil para um partido com a história do Partido dos Trabalhadores tomar as decisões que a presidenta Dilma tomou na presidência da República, com modelos que são criticados, inclusive internamente. Nós estamos tendo agora a discussão interna da direção do nosso partido, e esse é o centro do debate, quando são apresentadas modelagens na área da política de portos, de aeroportos, de ferrovia, de rodovia, enfim, que colocam a necessidade de ter um somatório de capital privado com a participação de recursos públicos. Ou seja, a necessidade de que o país, para poder segurar o tranco nesse momento econômico que estamos vivendo, a necessidade de ter, de um lado, investimento público ancorando o crescimento, mas não apenas com investimentos públicos, mas também com investimentos privados. Veja a nova modelagem em relação à política dos portos, que gerou todo esse debate aqui no Congresso Nacional, onde ali é colocado a presença, não é, de investimento privado no que é privado e público no que é público. O acesso ao porto, a ferrovia ou a rodovia, ou os dois, quem faz isso? É o poder público. Precisa de reforço energético, é o público. Enfim, mas chama e dá segurança ao setor privado para vir junto. Então, essa mudança, agora na política que ela apresentou agora aqui para o Congresso, nós nem votamos ainda, na área das ferrovias. Ou seja, é feito um cálculo de tonelagem transportada, dá-se ao setor privado a segurança que esse estudo tem consistência, e o governo confia nesse estudo e diz, construa, e nós garantimos uma tonelagem mínima transportada aqui nessa ferrovia. Então, eu lhe digo, estou aqui fazendo confissões, não é, do debate que travamos de forma acalorada, muitas vezes, com os defensores da social-democracia aqui representada, e temos orgulho. Aliás, uma das coisas que mais me entusiasma é o debate ideológico. Às vezes me dá aqui no dia a dia, que a gente faz um debate muito miúdos, enfim, e não o debate realmente disso. Qual é o papel público, qual é o papel do setor privado, por exemplo, na economia, no social, na área de saúde, de segurança, de educação, enfim. Esse debate, eu acho que é o que interessa de verdade ao país. Então, eu examino. Por que eu estou dizendo isso? Aqui eu ouvi, no começo do ano, muitas vezes, o debate sobre o tema da inflação. O tema da inflação. Bom, e é verdade, a gente teve momentos perigosos ali em relação à inflação. Mas ali, num dado momento, se teve uma verdadeira campanha. Era algo que eu ficava, meu Deus do céu, a quem interessa mesmo a inflação chegar onde parece que se quer chegar. Bom, e aí está aí a inflação controlada, medidas duras. Acha que é fácil para alguém que é presidente da República? Eu vejo aqui a discussão da autonomia do Banco Central. Se não tivesse autonomia, alguém tinha deixado, não é, véspera de uma eleição, ter aumento de juro que é o próprio governo que paga. Quem paga é o governo. Quando o governo paga, e aí precisa dizer isso aqui, não tem meio termo. Na hora que a gente aprovou aqui o aumento da taxa Selic, reduzimos os valores de investimento. Ou seja, a cada 1 ponto percentual que aumentamos aqui na Selic, nós estamos falando de 10 bilhões a menos no investimento. Se nós saímos de 7,5% para 9,5%, não é, para 10%, nós estamos falando aí de 20, 30 bilhões
não é? 20, 30 bilhões que era para investimento e que veio para o juro. Por isso que não nos interessa o crescimento do juro no país. É bom para o cidadão, para a cidadã, e é bom para o povo. Então, o que eu quero aqui, senhor presidente, e se Vossa Excelência permitir, nós estamos já no final de sessão, Vossa Excelência tinha pedido ali uma parte, eu estava aqui fazendo a explanação, mas mesmo estando na presidência, seria um prazer dialogar com Vossa Excelência pela importância do tema. Não vai faltar ocasião, nobre senador Wellington Dias. Com prazer. Agradeço muito a oportunidade, mas creio que nós já estamos nos encaminhando para o final da sessão, porque haverá logo mais uma sessão especial. Uma sessão especial. Mas não vai faltar ocasião. Obrigado. Debater com Vossa Excelência é sempre um Será um prazer muito grande. Muito obrigado. E eu quero aqui encerrar, minha querida senadora Ana Amélia, senador Pedro Simão, que nos acompanha, apenas citando sobre isso. Hoje, o jornal Meio Norte, no meu estado, fez um caderno especial, onde ele trata dos efeitos do Bolsa Família no meu estado. E aqui tem alguns temas que eu mesmo não estava atento do efeito, não é, do Bolsa Família. Cita o exemplo aqui da dona Maria de Fátima Coelho, uma senhora que é dependente do Bolsa Família, foi estimulada, não é? Aí ela diz que o fato de ter uma renda abriu nela o desejo de ter mais renda. E a partir daí, ela passou a fazer a alfabetização, voltou a estudar, fez uma qualificação, hoje trabalha numa panificadora, com carteira assinada. Então, são exemplos como esse que no meu estado terminou tirando 40 mil famílias, não é, da dependência, 80% da miséria no meu estado. Acho que quando a gente pensa miséria no Brasil, a gente lembrava do meu estado, do estado do Piauí. É duro ter que reconhecer, mas essa é a realidade do meu estado. Hoje, 5% da nossa população está na chamada miséria no meu estado. Eu fui governador e vi ali 1.700.000 pessoas tendo que receber Bolsa Família, tá certo? E isso reduzindo 1.700.000 pessoas na miséria ou na pobreza. A pobreza reduziu 46%, como lembra bem aqui o jornal Meio Norte, com base num estudo feito pela Universidade do Ceará, ou seja, não é um estudo feito nem lá dentro do meu estado. Aliás, tem um pedido às nossas universidades, faculdades, para que possam ver o efeito, para que nós possamos, inclusive, aprender, não é, corrigir o que tiver que corrigir, potencializar o que tiver que potencializar. Enfim, o que eu quero aqui é parabenizar a equipe do Meio Norte, que de forma competente, e aqui mando meu abraço a toda a equipe em nome do José Osmando, que é o editor, aliás, um alagoano, né, que foi morar no estado do Piauí e que apresenta aqui dados que são dados de grande entusiasmo. Eu digo isso de forma até, de modo diferentemente feliz, porque eu acredito mesmo que é possível a gente ter um desenvolvimento num estado como o Piauí mais acelerado do que outros. Nós temos uma região de cristalino, aquela região mesmo seca, que não tem água de subsolo, enfim, menor do que o Ceará, do que a Paraíba, do que Pernambuco. Talvez o Maranhão seja no Nordeste já amazônico, tá certo? O Piauí na divisa com o Maranhão. Nós temos pelo menos 80% do nosso território com condições de produtividade, cerrados e água, 6.000 quilômetros de rios perenes ou perenizados. Como é que um potencial extraordinário. Então, como é que justifica a pobreza? Eu sempre digo, ao contrário de alguns estudos do passado, a pobreza lá só se justificava pela nossa pobreza na educação. Analfabetismo lá em cima, baixo grau de conhecimento, pouca qualificação. Na hora em que estamos mudando isso, também estamos envergando a curva nessa situação. E é por isso que quero aqui agradecer
o apoio que recebemos de todos os brasileiros. Nós, no Piauí, temos consciência que foi transferência de renda vindo, inclusive, de outras regiões mais desenvolvidas, como São Paulo, aliás, da própria experiência que muitos piauienses tiveram lá em São Paulo, que estão retornando, montando restaurantes, montando pequenas empresas, fomentando nossa economia. Esses dias eu citei aqui um exemplo de Guaribas, onde um casal que foi a São Paulo, tá certo? Lá trabalhou de cozinheiro, trabalhou de garçom e agora está montando uma pousada em Guaribas, não é? E ele dizendo, não estou pensando no agora, eu estou pensando no futuro. Olha que coisa maravilhosa, não é? Aqui está dentro do Parque Nacional das Serras das Confusões, aqui vai passar uma BR, aqui, veja que visão, não é, para alguém como ele. Então eu quero aqui comemorar com o povo do meu estado e agradecer, não posso deixar de falar aqui, desde o presidente Lula, a todos que participaram, o Patrus Ananias, na época como ministro, agora, depois tantos outros, aliás, ainda antes, o Graziano, né, que foi o primeiro, foi para a FAO, a ministra Tereza Campelo, agora a presidenta Dilma, todos que participaram desse trabalho, integrando o governo do estado, começando lá quando eu era governador, agora com o governador Wilson Martins, uma presença extraordinária dos municípios e de um conjunto de agentes da própria, são organizações não governamentais, ou seja, pessoas que acreditam que é possível e nesse meio termo eu não posso deixar também de comemorar a edição desse relato brilhante, desses estudos aqui publicados. Muito obrigado. Muito obrigado, me associo a essa comemoração, ilustre senador Wellington Dias, e tendo sido encerrado